A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez. Pastor Edmário aqui com vocês mais uma vez, na nossa live de quinta-feira. E nessa live, nem cheguei a colocar exatamente um tema, né? Mas temos um tema para essa noite, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui no Facebook e também no Instagram. Então, quando for no finalzinho aqui da live especificamente, eu vou estar colocando aqui o tema. Deixa eu ver se eu tenho a opção. Tem a opção de colocar aqui o tema. Vou colocar aqui o tema da live, né? Então, vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui agora. Hoje é dia 18 de abril de 2024, né? O tema da nossa live é um chamado para a conversão. O texto é Jeremias, capítulo 2. Pronto. Já coloquei aqui, né? Jeremias 2, um chamado para a conversão. Então, estamos iniciando mais uma vez a nossa live. Quero saudar a todos, mais uma vez com a graça e a paz de Cristo. E continuamos assim com o nosso projeto de estarmos pregando a Bíblia toda, né? Então, claro que, evidentemente, o livro de Jeremias vai ser um pouco mais longo, mas vai valer a pena o que Deus quer falar conosco através do livro de Jeremias, tá bom? E eu quero acrescentar, né, que no momento estou congregando na terceira igreja presbiteriana de Nilópolis e que no nosso caderno de oração hoje estaremos colocando aqui, né, especificamente a família do nosso irmão Rui, já que ele perdeu o seu tio, não é? Então, nosso irmão Rui Siqueira, tá? E também vou incluir aqui a família do professor Adalto Lourenço, não é? Que a gente soube agora no fim da tarde acerca da sua morte, né? Do seu falecimento. Para quem não sabe, o professor Adalto Lourenço foi um grande divulgador da teoria do design inteligente e também de fazer uma correlação entre ciência e o relato da criação de Gênesis 1 e 2. Né? Então, foi um trabalho bem valioso, o trabalho que ele realizou. Por isso, vamos estar assim orando para que Deus esteja confortando e consolando as famílias. Tá? Isso no final da nossa live. Agora vamos pedir a orientação do Senhor para que nos dirija na exposição da sua palavra, que está no livro de Jeremias, capítulo de número 2. Vamos estar orando. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença queremos te agradecer por mais uma noite, mas principalmente, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudou. Então, Senhor, opera a Tua graça nessa noite, através, Senhor, da exposição da Tua palavra, e que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho, que Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. No poder do Espírito Santo, que nossas mentes sejam iluminadas, a mente de cada um que estiver ao meu alcance, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja onde for, que vidas sejam alcançadas, os teus eleitos sejam alcançados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, irmã Viviane, Deus abençoe sua vida, Deus continue abençoando a vida do Vladimir e de todos de sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá então, Jeremias, capítulo de número 2. Vamos aqui à leitura do texto, né? Que a nossa proposta em cada live que nós trazemos é justamente trazer um capítulo inteiro de cada livro, não importa o tamanho dele, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 2 de Jeremias.
A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noivo, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos que devoraram e se faziam de culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor ao caso de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser preso? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra. Dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vida excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podeis dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Vê o seu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sove o vento. Que a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andam desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vida angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da sua angústia.
porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendereis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra de mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o Senhor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas estas coisas. Ainda dizeis, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste e não terás sorte por meio deles. Então aqui está. Então, chegamos a essa leitura. Esse segundo capítulo do profeta Jeremias, ele tem um ponto importante. Qual é o ponto importante aqui? É que é o seguinte, é que esse capítulo é justamente um capítulo que é voltado exclusivamente para uma chamada à conversão, uma chamada a uma mudança de vida. A gente tem que se lembrar de que esse evento que acontece, no caso, que aconteceu no meio do povo de Deus, e nesse caso foi o último dos reinos, ainda independente, já que Israel, após a morte de Salomão, se dividiu em dois reinos, o reino de Israel do norte e o reino de Judá, sendo que o reino de Israel do norte, aproximadamente em 722 a.C., foi destruída a sua capital Samaria. Por causa de quê? Desses mesmos pecados que Jeremias está denunciando o reino, esse último reino em que Jeremias profetiza, ou seja, o reino do sul, que é o reino de Judá. E ali o que se pode perceber, que toda a liderança desse reino de Judá, em que pesasse a ideia de que em Judá estava o templo, em Judá estavam os sacerdotes, em Judá estavam os sacrifícios, esse povo não achava o suficiente Deus cuidar deles. Eles achavam que para terem prosperidade, que para terem saúde e terem família feliz, era necessário que eles viessem também a adorar os deuses de Canaã, ou seja, os deuses dos fenícios. E o principal deles, Baal, que por coincidência era chamado também de Senhor. E aí, inevitavelmente, o povo achava que se estivesse tudo bem, tanto com Deus quanto com os deuses de Canaã, eles teriam vida feliz. Só que Deus já estava avisando eles, olha, se vocês continuarem dessa forma, deixarem de me adorar e ao mesmo tempo misturar a minha adoração com a adoração de outros deuses, certamente outro povo virá e destruirá vocês. E o alerta que Jeremias quer dar é justamente esse, principalmente para as lideranças. Porque as lideranças, elas adoravam Baal, as lideranças adoravam a chamada Astarote, a chamada Rainha dos Céus, adorava todos esses deuses. E chegavam até no templo fazerem a adoração que Deus não tinha mandado fazer. E aqui Jeremias vai utilizar-se de várias imagens, né, de várias comparações, não é, para entendermos a mensagem central de tudo. Tá? Seja bem-vindo aqui, Igreja Batista em Cambará. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Então, o texto de Jeremias é bastante claro nisso, claro, numa chamada para uma conversão. E que conversão seria essa? Seria arrependimento de seus pecados, abandono de seus pecados e uma renovação da sua confiança
e fé no Deus da aliança, ou seja, no Senhor de todas as coisas, que a gente percebe aqui. Então, a palavra-chave para tudo isso é justamente um retorno, uma volta, já que a ideia de conversão é essa, tanto no hebraico, tanto no grego, ou seja, as palavras shuv e metanoia, todas elas vão levar ao quê? A um retorno, ou seja, alguém que está caminhando e faz o quê? Uma volta. É a ideia de uma volta, é uma ideia de retorno e quebrantamento diante do Senhor. Por isso o nosso tema dessa noite é justamente esse, como eu coloquei desde o início, um convite, não é? É justamente um convite à conversão, ou melhor ainda, uma chamada à conversão, tá? Uma chamada à conversão, porque essa ideia desse convite na realidade não é simplesmente um convite, mas é na realidade uma chamada, um alerta para evitar-se essa queda. Então, chegamos a esse ponto. Então, dividindo aqui o texto, podemos perceber em primeiro lugar, então, que um chamado à conversão é aquele que tem base na eleição de Deus ao seu povo. E aqui, no caso, essa eleição fala de quê? Do relacionamento, fala da aliança que Deus fez com o seu povo. E isso particularmente, quando falamos hoje de povo de Deus, estamos falando o quê? Do Israel de Deus. E quem é esse Israel de Deus? Somos nós ligados a Cristo Jesus. Em Gálatas podemos saber que todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus são chamados de quê? De filhos de Abraão. E todos os que são filhos de Abraão são os filhos da fé. Então podemos ver aqui o texto. O texto vai dizer o seguinte, o texto de Jeremias 2. Aqui está. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua eleição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Aqui está falando do período de peregrinação que o povo de Israel passou. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. E ali o que acontece, a comparação é justamente essa, de como me seguias no deserto. E aí o versículo 3 fala, então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. O que é primícias? Aí o que? Os primeiros frutos, né? Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, todas as vezes que Israel pecava durante essa trajetória, havia o quê? Um castigo do Senhor, mas o povo automaticamente se arrependia. E aí verificamos aqui, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Lembrando aqui que para os profetas não há ideia de um reino dividido, há a ideia de um só povo, uma só aliança. E aí vem, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Então, olha só, Deus está questionando, desde a trajetória deles da saída do Egito e o que eles estavam vivendo nesse momento. E aí diz, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizestes a abominação. As contínuas desobediências, Deus está relembrando ao povo de Israel. E aí diz, agora já entrando a questão da liderança, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Aí vem, os pastores prevaricaram contra mim, ou seja, está falando aqui dos anciãos, está falando aqui dos sacerdotes, está falando aqui daqueles que ensinavam a palavra, até dos profetas. E aí vem, ó, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Um grande contraste. Deus elegeu Israel para ser um povo santo, mas aqui demonstra infidelidade. Mas Deus está falando o quê? Que Ele chama o seu povo, porque o escolheu, porque o amou, porque o libertou do Egito. E aqui é uma coisa muito interessante que podemos fazer o quê? Um paralelo com Efésios 2, versículo 1.
Efésios 2, versículo 1, fala da nossa vida com Deus. Efésios 2, versículo de número 1, vai dizer o seguinte. Efésios 2, versículo 1. É um texto bem conhecido, mas é importante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, o que a gente pode entender é o seguinte: uma vida de escravidão no pecado é de onde Deus nos tirou, é de onde Deus nos libertou, e por isso devemos dar graças o tempo todo e devemos estar com o coração quebrantado e simplesmente fazer valer a nossa nova vida nele. O nosso momento de conversão fazer valer. Por quê? Porque aí é que diz, porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então quer dizer, voltando aqui para Jeremias, esse fundamento de eleição está principalmente baseado no quê? Numa coisa muito importante. Tá? E essa coisa importante aqui, nesses primeiros versículos, diz aqui, assim diz o Senhor, já no versículo 2, lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam e faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. A parte-chave é essa, afeição. Essa afeição significa o quê? A graça e a misericórdia de Deus que se estendeu ao seu povo. E essa graça e misericórdia é que vai demonstrar o quê? A chamada para a conversão. Porque Deus, por misericórdia, chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó para uma nova vida. Para uma nova vida fora da adoração dos ídolos, fora da vivência dos outros povos que eram idólatras. E hoje, o que isso significa hoje para a gente? Por mais que queiramos ser politicamente corretos, sempre vamos desagradar o mundo. Sempre vamos desagradar o mundo. E Deus, quando revela a sua palavra, ele revela para o quê? Para que o pecado seja descoberto e ao mesmo tempo que o pecado seja descoberto, venha despertar o quê? Arrependimento. Romanos 3, versículo 20, vai dizer isso de uma maneira bem clara, que quando falamos de eleição, e de eleição antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, dos versículos 13 ao 14, vão enfatizar a nossa eleição antes da fundação do mundo. Mas é uma eleição para servir a Deus com integridade. Por quê? Porque aí Deus, ao mesmo tempo que ele mostra a sua graça, ele mostra também a sua lei. E aqui, Romanos 3, versículo 20, vai dizer o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles trazem o quê? A revelação do pecado, para que venhamos a nos arrependermos e nos quebrantarmos diante do Senhor. Então a eleição é para uma nova vida. Eleição é para que sejamos pessoas dependentes inteiramente de Deus. Segunda característica, um chamado à conversão é aquele que apela para a prática da fidelidade. É aquele que apela para a prática da fidelidade. Versículos 9 ao 12 vão dizer o seguinte, na profecia de Jeremias. Diz assim, lá no capítulo 2, 9 ao 12. Vai dizer assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Ou seja, Deus está demandando uma questão. Deus está julgando uma questão. E aqui, passai as terras do mar de Chipre e vede. Está falando de uma ponta a outra do território, né? Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. E olha aqui, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses?
Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E não, a princípio não vemos nenhum registro de que os cananeus deixaram de adorar Baal. Não é? Os líderes cananeus não deixaram de adorar Baal. E os outros povos também, tanto os povos do Egito quanto os demais, não deixaram de adorar os seus deuses. Aí vem aqui, ó. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então quer dizer, ponto importante, a idolatria aqui é comparada ao quê? A uma fonte seca. E toda fonte seca, ela não produz vida, ela produz o quê? Morte. Por isso que o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E por natureza, infidelidade a Deus sempre vai gerar morte. Morte espiritual, falta de paz, falta de segurança, falta de esperança. E essa morte espiritual pode se transformar em morte eterna. E como podemos ter a certeza de que somos eleitos antes da fundação do mundo? De como a gente tem que ter certeza de que somos povo de Deus e de que Deus tem nos guardado? É simplesmente que a gente não sente prazer no pecado. A gente não sente prazer no pecado, não sente prazer em estar longe de Deus. A gente precisa de Deus. Esse é o ponto importante aqui. E aí por isso o apelo para a fidelidade está justamente aí. E aí a gente pode ver aqui nas parábolas de Jesus, nas mensagens de Jesus, como está aqui em Lucas 12, versículo de número 42, o Senhor Jesus, o que ele vai dizer para nós? Lucas 12, 42 vai dizer o seguinte: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quer dizer, está aí a ideia de um mordomo fiel. Porque cada um de nós, Deus tem dado um trabalho, Deus tem dado um talento. Temos sido fiéis? Claro, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá conforme as nossas forças. Nada que Deus nos dá, não é algo que não venhamos a suportar. A gente tem que entender isso. Então Ele dá conforme as nossas forças. E aí vem outra coisa importante também, em Lucas 16, 10, que vai falar acerca desse mordomo fiel e acerca do servo fiel. Aí Lucas 16, versículo 10, vai dizer o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então quer dizer, nas pequenas coisas é que nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus. O apelo para a conversão sempre vai levar à ideia de fidelidade, porque conversão é mudança de vida, e mudança de vida leva à ideia de termos fidelidade, em primeiro lugar, ao Senhor, em segundo lugar, aos compromissos que são colocados ao nosso redor para com o nosso irmão e nosso próximo. É muito importante isso. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2, 1 Coríntios, capítulo 4, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2, vai dizer o seguinte. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2. Vai dizer aqui o seguinte. Diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o nosso grande desafio é esse, é que quando o Senhor voltar, ou quando Ele nos chamar, sejamos encontrados fiéis. E a gente sabe que isso não depende exclusivamente das nossas forças, mas a gente tem uma segurança, uma garantia. E qual é essa garantia? De que o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele nos garante a prosseguirmos, a não desfalecermos, a não perdermos as forças, e Ele nos reveste, e Ele nos mostra a solução para tudo, e Ele nos mostra um momento que sabemos sempre, de que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará.
sempre vai abrir portas. Sempre Ele vai dar-nos o escape. Sempre Ele vai nos sustentar. Então podemos saber bem disso. Que um chamado à conversão, além de ser aquele que tem base na eleição de Deus ao seu povo, e além de ser aquele que apela para a prática da fidelidade, é também aquele que avisa o castigo que se aproxima. É aquele que avisa o castigo que se aproxima. Então podemos ver aqui, capítulo 2, versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo, nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a sua voz. Da terra dele fizeram uma desolação, e as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Então, quer dizer, está mostrando aqui as constantes invasões que Israel sofreu, já desde a época de Israel do Norte, e também já o reino de Judá. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis, ou seja, os egípcios, te pastaram ao alto da cabeça. Está falando das constantes invasões dos faraós egípcios já nessa época. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito? E aí o povo já queria fazer aliança com o Egito, para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates. Ou seja, aliança com os egípcios, aliança com os assírios, já que eles estavam com medo dos babilônios que estavam surgindo, os babilônios de Nabucodonosor. E aí vem, a tua malícia te castigará, ou seja, o próprio mal dentro deles, o próprio interesse, a falta de sinceridade, a hipocrisia. E como vemos hoje lideranças, tanto em igrejas, quanto as lideranças políticas, que são hipócritas. Há por aí. Há os hipócritas. E aí vem aqui dito, a tua malícia te castigará, versículo 19. E as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então é um caso muito a pensar. Então esse é o ponto, castigo que se aproxima. Devemos ter temor e tremor diante do Senhor. E aí podemos ver isso porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor de voltar. Perto está o Senhor em qualquer momento. Para alguns a volta do Senhor. Para outros o recolhimento de Deus. Deus recolhe. Então aqui, Atos 24, versículo 25, vai dizer o seguinte. Atos 24, versículo 25, está falando aqui de juízo. Atos 24, versículo 25. Atos 24, versículo 25. Estou chegando lá. Atos 24, versículo 25. Que vai dizer o seguinte: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. Isso aqui é o caso de Paulo. Paulo estava pregando por completo o Evangelho. Porque o Evangelho por completo que ele é? Ele exige arrependimento, ele exige fé no Salvador, e caso não há uma resposta nessa questão, há também a ideia de que Jesus voltará e que virá julgar vivos e mortos. E nesse julgamento ele estará separando os bodes das ovelhas. Estará separando. E nessa separação, as ovelhas são o que? É confirmada a sua justificação. E aos bodes a sua condenação. Então é muito importante levarmos em consideração isso. A mensagem do Evangelho é completa. Ela tanto fala de amor quanto fala de justiça. E isso que muitos pregadores têm pecado hoje, em esquecer de falar da justiça. O maior amor que Deus tem
não é simplesmente ter sentimento para com os outros, mas é ter amor em resgatar. Por quê? Porque toda a humanidade é merecedora de condenação. E aquele que não crê já está condenado. Então esse é o ponto principal aqui. E aí voltamos, aí vemos Lucas 11, versículo 32. Lucas 11, versículo 32, vai dizer o seguinte: Ninivitas se levantarão no juízo, e com esta geração a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, está quem é maior do que Jonas. Quer dizer, o chamado à conversão, ele sempre vai pressupor isso. Arrependimento diante de uma situação de quê? De juízo, de condenação, de castigo, porque perto está o Senhor. Então é fundamental isso. A pregação de Jonas foi tremenda. Jonas, mesmo não acreditando que o povo viesse a se converter, ele foi lá e pregou. E ele não acreditava, ele tinha medo que o povo se convertesse. E de fato o povo se converteu. O povo jejuou, rasgou as vestes e colocou até os animais para jejuar. O cachorro jejuou, o gato jejuou, o gato, a galinha, os bois, todos jejuaram. E Deus foi misericordioso. E nós hoje? O que nós precisamos para que Deus nos ouça? Precisamos o quê? De quebrantamento. Precisamos viver o quê? Arrependimento. E aí eu sempre lembro da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quer dizer, a epístola aos Filipenses, perdoe. Filipenses 4. Filipenses 4 vai dizer o seguinte, né? Filipenses 4, né? Vai dizer assim, Filipenses 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E aí o que é essa moderação? É justamente vivermos segundo a palavra e não segundo os homens. Moderação significa o quê? Evitar brigas. Moderação significa o quê? Procurar a paz. Moderação significa o quê? Significa vivermos o fruto do Espírito Santo, que a gente sabe muito bem qual é: amor, paz, alegria. Longanimidade, que é um perdão sem medida. Benignidade significa justiça, retidão. Tá? A bondade, que é a forma da gentileza. A mansidão, que é nada mais nada menos do que humildade. Humildade. Mansidão não é ser apático, é ser humilde. Mansidão. E da mansidão, né, que é a humildade, devemos ter domínio próprio. E aí sim, o domínio próprio é que tem a ver com o evitar brigas. Domínio próprio envolve o quê? Não dar lugar à ira para brigar, para xingar alguém, não é? Não gastar demais do dinheiro, ser controlado. E eu confesso a vocês que durante um bom tempo eu era um bom gastador. E aí, por orientação da minha esposa, deixei de usar o cartão de crédito. E hoje, até hoje, ela me ajuda com relação ao orçamento da minha casa. Então eu reconheço isso. Então isso se chama domínio próprio. E por último, a fé ou fidelidade. Então essa é a moderação que a Escritura quer que tenhamos nesse momento, porque perto está o Senhor, ou seja, o Senhor está perto de voltar. O Senhor está perto. Quarto. Então chegamos aqui ao quarto. Um convite à conversão também é aquele que anuncia o caráter libertador do poder do pecado. O caráter libertador do poder do pecado. Olha só, capítulo 2, né, versículos 20 ao 22 de Jeremias, que diz: ainda que há muito, quebrava eu o teu jugo, ou seja, quebrar jugo é libertar, e rompi as tuas ataduras, dizias tu, olha a rebeldia, não quero servir-te,
pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Aqui Jeremias pegou bem pesado. Por quê? Porque a idolatria que Israel se entregou, ele comparou à atitude de prostituição. Por quê? Porque boa parte dos sacerdotes e sacerdotisas de Baal, eles eram todos prostitutos, ou seja, para eles realizarem rituais, eles tinham relações sexuais com aqueles que ofereciam sacrifícios. Por isso que diz aqui, e boa parte dessa adoração acontecia onde? Em lugares próximos ao que? Árvores frondosas. Eles realizavam esses rituais. Então aqui está, ó, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Aí já vem a metáfora, né, a comparação da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide brava? Aí vem, pelo que ainda que te laves com salitre, olha só, né, e amontoes potassa, olha só, outra substância, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Ou seja, aqui é uma coisa muito interessante, que o que chama a atenção é que o arrependimento, a mudança de vida, não é algo simplesmente que vem da nossa própria força. Se não houver uma atuação do Espírito Santo de Deus para nos purificar de fato, não adianta nada. Por quê? Aí vamos lá em Romanos 7. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que não quero é sempre o que faço. Então quer dizer, não está em nós a força está em Deus. Porque muitas vezes a gente se pega na seguinte situação: Senhor, eu sou muito irado, como eu vou me livrar disso? E aí é que está o ponto. A gente tem que entregar a Deus. Por isso a necessidade da oração. E muitas vezes orações, principalmente esse tipo de oração assim, não vai ser no estalo que Deus vai ouvir. Isso leva tempo, isso leva um processo. Isso é como medicina homeopática. É algo que é um processo, não é algo mágico. Não, não é nada disso. Pelo contrário, é contínua vivência com Deus, é contínua vivência de oração. Por isso que essa contínua vivência de oração vai demonstrar o quê? Que o poder libertador de Deus é justamente esse, como está em João, capítulo 8, versículo 24. Porque o pecado escraviza. O pecado escraviza. O pecado escraviza. Para quem é nascido de novo, e esse é o ponto principal, esse não sente prazer na escravidão do pecado. Vem aqui, ó, João 8, versículo 24, o Senhor Jesus, ele desperta isso. Ele quer que o seu povo, ele se dirigiu aos judeus de sua época para eles serem libertos. E nós ouvimos essa voz. E por isso devemos valorizar e anunciar isso ao incrédulo. Aí vem aqui, ó, João 8, versículo 24, vai dizer assim: por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se credes que eu sou, olha só Jesus reivindicando ele sendo verdadeiro Deus, morrereis nos vossos pecados. E aí vamos dar um salto no versículo 31, que vai dizer assim: disse, pois, a Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e que jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha aí. O escravo não fica sempre em casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo essas coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai, disseram-lhes. Nós não somos bastardos,
Temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Escravidão. Quantas pessoas você já viu, você anunciando o evangelho, eu anunciando, nós anunciando, e ainda permanecem nos seus pecados? É porque são escravos. E aí o apelo à conversão que Deus faz é justamente esse. Só nele pode se encontrar a verdade. E aqui eu quero utilizar uma coisa muito interessante do pregador Martin Lloyd Jones do século XX. Ele chegou e disse uma coisa muito interessante numa entrevista acerca do que é cristianismo. O que é cristianismo? E a entrevistadora achou que fosse dizer que cristianismo seria o caminho da felicidade, que o cristianismo seria uma forma melhor de se viver, né? Mas na realidade, cristianismo não é nada disso. Cristianismo significa reconciliação com Deus, porque por natureza o ser humano é rebelde. Por natureza o ser humano é rebelde. E só podemos ter a nossa verdadeira felicidade, se essa verdadeira felicidade ela só pode vir de uma única forma, reconciliando-nos com Deus. Porque por natureza somos inimigos. E Deus vem para reconciliar. Deus vem para reconciliar. Mas sempre podemos ter esperança. Sempre podemos ter esperança em tudo aquilo que precisamos fazer. Esperança que Deus tem cuidado de nós. Esperança que Deus tem cuidado dos nossos. Isso é fundamental. Isso é viver pela fé. Fé não é o que eu vejo, fé não é o que nós vemos, fé é o que nós esperamos. Não importa, Deus continua sendo Deus. Isso é fundamental. Deus continua sendo Deus. E tem cuidado de nós e até aqui Ele tem nos ajudado. Esse é que é o ponto principal. Mas Ele sempre é Deus. E é por isso que o anúncio, a chamada para a conversão, envolve isso, a ideia de que? De libertação. Só Deus pode libertar. Nós não temos força para libertar ninguém. Não temos força para convencer ninguém. Só apenas fazemos a nossa parte. Praticamos a palavra. Vivamos sem hipocrisia. Vivamos aquilo que pregamos. Em relação à nossa carne, é difícil. Mas quando estamos com o Espírito Santo, e aí é que está, o Espírito Santo está em nós, nós temos recebido forças de Deus. Podemos confiar nele. E aí diz o texto mais. Agora voltando, e aí mais uma característica do chamado à conversão. É aquele que chama pelo abandono da rebeldia a Deus. Olha o que eu adiantei aqui. Ó. É aquele que chama pelo abandono da rebeldia a Deus. Então, a reconciliação parte disso. Abandonarmos nossa rebeldia a Deus. Versículos 23 a 25 dizem assim. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Ou seja, está falando aqui ó, as diversas formas de Baal que Jeremias fala aqui. Ó. Aí vem, ó. Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés que anda zigue-zagueando pelo caminho. Uma coisa importante falar sobre os Baalins é que significa o seguinte, você tinha Baal Peor, de uma localidade, e você tinha, por exemplo, isso eu estou dando exemplo dos vários Baals, e o Baal Zebub, que nada mais é do que nós conhecemos hoje como um dos nomes do inimigo, Beuzebu. Então quer dizer,
o conhecido senhor das moscas, né? Senhor da podridão. Então quer dizer, servir aos demônios, que é esse caso aqui, diz aqui, ó, vê o teu rastro no vale, reconhece que fizeste dromedária, nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Rebeldia envolve isso. E aqui a mensagem de Jeremias está falando que o povo estava de tal forma ligado à idolatria, à rebeldia, que se esquecia de buscar a Deus e buscava os outros deuses com uma vontade tão grande, semelhante ao quê? Semelhante à fêmea do dromedário que estava no cio e queria fazer sexo, ou seja, cruzar com o mais próximo dromedário da sua espécie macho. Quer dizer, pecado pesado, selvageria, atitude de animal, sem pensar, sem utilizar a razão, sem utilizar-se da fidelidade a Deus, sem pensar. Eles não estavam pensando, eles só queriam a felicidade própria, a prosperidade própria, e aí procuravam servir a outros deuses. Nos dias de hoje, isso envolve muita coisa na nossa vida. E aí pergunta-se, qual é o nosso tempo com Deus? Qual é o nosso tempo em servir a Deus com fidelidade? De repente você pode pensar assim, eu não tenho tido tempo para orar. Tudo bem, mas uma forma de a gente ter tempo para orar é o seguinte, em cada atitude que tomamos no nosso trabalho e nas nossas atividades, pensemos em Deus, perguntemos como Deus se agrada do que estamos fazendo, como fazemos em ouvir mais e falar menos, em estarmos sempre prontos e prudentes para dizer palavras de vida. Isso é vida de oração. Vida de oração muitas vezes não é sempre a gente ficar 2, 3 horas de joelho. Claro que é uma coisa maravilhosa estar 2, 3 horas de joelho, porque isso acalma o coração. Estar 2, 3 horas de joelho, isso renova a nossa força, renova a nossa fé. Mas o que a gente mais precisa é ter certeza de que cada atitude nossa, desde um levantar um copo d'água, qualquer coisa, a gente pense em Deus e diga só uma palavra a Ele. Senhor, obrigado por mais um momento. Dizer a Ele, Senhor, guia-me meus passos. Senhor, dá-me a decisão correta. Senhor, seja as minhas mãos as tuas mãos. Senhor, seja os meus pés os teus pés. Isso é o que mais precisamos para vivenciar a palavra de Deus em todo tempo, em todo momento. E aí temos Salmo 1, versículo 6, que vai falar sobre essa questão do contraste entre o rebelde e o justo. O Salmo 1, versículo 6, vai dizer assim, Salmo 1, versículo 6, diz o seguinte, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que coisa maravilhosa. E aí podemos dizer, Mateus 18, versículo de número 3, nos ensinos de Jesus, 18, versículo 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é isso? É uma coisa muito importante. A Escritura fala, converterdes, arrependimento e fé. Mas também significa o seguinte, significa que devemos ter a inocência de uma criança, mas não podemos ter a mentalidade de uma criança. Devemos ter o juízo de temor e tremor diante de Deus. A malícia deve estar longe de nós, mas agora agir como crianças não. Isso é uma diferença muito grande. De repente, para você que está ao meu alcance agora, de repente não vai entender isso agora. Mas como você entenderá? Como eu entenderei? Como nós entenderemos? É caminhando com Deus dia a dia. E aí Lucas 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 32.
Lucas 22, versículo 32, que vai dizer o seguinte, Lucas 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui o episódio de Pedro. Pedro andava com Jesus, falava com Jesus, fazia obras em nome de Jesus, mas ainda não era convertido. Por isso que diz aqui, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, não é o estar na igreja que vai dizer quem é convertido ou não. E até também o descer às águas ou ser batizado. Não é isso. O que diz quem é convertido são suas atitudes. É que diz isso. Isso é algo pessoal entre a pessoa e Deus. Mas a gente vê os frutos. E aí a gente tem que orar para que haja conversão verdadeira. Sexto, né? Uma chamada à conversão também é o quê? Essa chamada, né? É aquela que lembra a ação de consagração ao Senhor. É aquela que lembra a ação de consagração ao Senhor. Consagrar-se é santificar-se. E aí temos os versículos 26 a 33 de Jeremias. 26 a 33, capítulo 2, versículos 26 a 33, que vai dizer o seguinte: como se envergonha o ladrão quando o apanham? Mais uma imagem que Jeremias utiliza. Assim se envergonham os da casa de Israel, ele, os seus reis, os seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas. Mais uma vez a liderança. E isso para nós é importante a gente lembrar que uma vez sendo nós liderança da casa, temos que ser o exemplo. Aí vem, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, ou seja, chama a pedra de mãe, quer dizer, adoração aos ídolos, né? Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vida angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Quer dizer, muitas vezes as pessoas ouvem falar de Deus e aí diz assim, Deus me abençoe, Deus me livre. E alguns que chegam a dizer, eu sou filho de Deus, sem nunca ter tido verdadeiramente um compromisso com Deus. E alguns chegam a acusar Deus, se Deus existisse, por que existe tanto mal no mundo? Mas como essa pessoa que nunca creu vai querer agora cobrar algo de Deus? Impossível. E aí vem, onde pois estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Porque o ateu, na realidade, ele tem um Deus, é a si próprio. O ateu, ele tem como Deus a si próprio. E aí vemos, eles que se levantam, se te podem livrar no tempo da sua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredis contra mim, diz o Senhor. E aí vem, eu em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? E aqui é muito interessante que a palavra deserto aqui não é simplesmente um lugar de sequidão, mas sim um lugar de quê? De pastagem. Um lugar de pastagem. Mas que não há o quê? Terras para o quê? Para a agricultura. Mas que há lugares para pastagem, há. Só não há terra para a agricultura. Esse é o deserto que está falando aqui. Ou uma terra da mais espessa escuridão. Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Olha aí. E aí a grande falácia do livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano é escravo do pecado, porque está morto em seus delitos e pecados. E só o Senhor, fazendo essa pessoa nascer de novo, que ela tem capacidade para receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós, evangelistas, nossa obrigação é falar de arrependimento. E aí o Espírito Santo vai operar nessa pessoa o novo nascimento. Vai operar nela a abertura do coração. E aí é caído dentro dela a boa semente do Evangelho e há o arrependimento e a fé, que na realidade são o quê? São dons de Deus, como está lá em Efésios. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. É dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é importante nós lembrarmos isso. Por isso que nós não convertemos ninguém.
E aí diz aqui, acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Isso aqui explica uma coisa importante. Nem todos os israelitas eram salvos. Não era porque era circuncidado ou porque tinha nascido no meio de uma família israelita que era salvo. Só eram salvos aqueles que tinham fé. Então é importante isso. Em Hebreus 11 você vai ver isso de maneira muito clara. Nós vamos ver isso de maneira muito clara. Em Hebreus 11 fala de que? Dos heróis da fé. E na realidade só foi por fé que eles foram salvos. Agora, aqueles judeus, aqueles israelenses, aqueles israelitas, eles só foram salvos no Antigo Testamento porque tiveram fé. Não foram todos os israelitas que foram salvos. Senão, a gente diria que Acã teria sido salvo por simplesmente ser israelita. Mas o que a gente pode ver aqui é que todos aqueles que não exerceram a sua fé não foram salvos. Então é importante isso. Em todos os momentos, durante todo o processo da história da salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, a pessoa só é salva pela fé. Então é fundamental isso. Então temos aqui, ó, e acaso se esquece a virgem dos seus adornos, todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Então, convite à consagração. E aqui é importante isso. Só vou mencionar 2 versículos que são bem conhecidos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí está. Né? Uma ação de consagração, uma entrega a Deus. E aí vem Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20 vai dizer que Jesus se dirigiu a Pedro, a André, a João e a Tiago e disse: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E eles, tendo ouvido, largaram suas redes e seguiram o Senhor. Então quer dizer, é um convite à consagração, um convite à santificação. E esse convite não se restringe só ao momento em que fomos lavados, regenerados, justificados, adotados como filhos de Deus. É agora um convite para nos santificarmos a cada dia, todos os dias, caminharmos com o Senhor. Justificados nós já fomos, graças a Deus. Se por acaso agora você que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você que serve a Ele com integridade durante anos, você pode ter essa certeza de que você já foi justificado. E se agora você partir, eu e você, nós partirmos, nós temos a certeza de que temos uma morada com o Senhor. Partiremos para o céu, para as mansões celestiais, para o seio de Abraão. É certeza de Deus para nós. É certeza de Deus. É uma certeza firme e fiel do Senhor para conosco. É uma certeza. E aí temos o 7º e último característica dessa chamada. Então, uma chamada para a conversão, por fim, é aquela que leva ao caminho do aperfeiçoamento em santidade. É aquela que leva ao caminho do aperfeiçoamento em santidade. Então, uma coisa completa a outra. Os versículos 33 ao 37, mais uma vez, chamam ao arrependimento, chamam à conversão e diz: Como dispõe bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas olas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas essas coisas. Quer dizer, Deus compara a infidelidade de Israel a essas atitudes, a esses crimes. Ainda dizes: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. É o último de tudo. Deus ele chega e diz: olha, você pode ir para cá e ir para lá. E no caso de Judá,
Eles queriam fazer, como eu disse antes, aliança com o Egito, aliança com os assírios, o povo mais cruel de sua época. E dizia, estou fazendo bem, eu estou certo. Infelizmente, quantas pessoas hoje que pecam e dizem que estão fazendo certo. Pessoas que profanam o culto do Senhor, colocando passinho, dizendo que é passinho gospel. Né? Você tem o passinho gospel e também a pisadinha gospel no meio dos nordestinos. Né? O corinho de fogo. Né? Fogo, fogo, fogo. A falta de sabedoria no falar e tantas outras coisas que hoje escandalizam o Evangelho e dizem que não estão pecando, e quando a gente fala sobre isso, aí diz, não julgueis. Só que não. Temos que estar atentos, porque a palavra de Deus, ela nos revela que devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. E quando fala em julgar, é julgar as coisas. A gente não tem direito de dizer que essas pessoas vão para o inferno, mas temos o direito de dizer que vocês estão errados, precisam se arrepender para não irem para o inferno. É isso que tem que ser feito, despertar arrependimento. Por quê? Porque Deus quer nos encontrar como o quê? Como noiva. A igreja como um todo, né? Como noiva diante do seu esposo, que é Cristo. Uma noiva sem mancha e sem mácula. E claro que alguns, né? Alguns desses falsos profetas por aí botam até literalmente as coisas, botam todo mundo na igreja para se vestir de noiva para esperar o Senhor. Só que não é nada disso. A Escritura fala de que devemos ser fiéis, é algo totalmente diferente. Então Apocalipse capítulo 21, versículo de número 9 vai dizer o seguinte, então veio dos 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, venho mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, a habitação do povo de Deus é a noiva. E essa habitação é onde estará a igreja do Senhor. A igreja tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A igreja do Antigo quanto do Novo Testamento. Então é fundamental entendermos isso aqui. E aí mais, temos Efésios 5, versículos 26 e 27 que falam acerca da igreja. E que igreja o Senhor quer encontrar? Efésios 5, versículos 26 e 27. Diferentemente do povo de Judá dessa época, que era uma noiva o quê? Uma noiva quebrantada, arrependida e confiante no seu Senhor, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Quando a gente ouve água, é a palavra de Deus que tem o poder de nos limpar. Por isso precisamos dela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, porém santa e sem defeito. Então, o que mais podemos ver aqui? Conversão é mudança de atitude. Conversão é saber que só Deus pode mudar as nossas vidas. Conversão é uma vida com Deus, confiante nele em todo o tempo. Agora vamos assim para o nosso momento de oração. Vou mencionar aqui os nomes pelos quais estaremos orando. Não é? Cada um desse meu caderno de oração aqui, estão incluídos aqui as famílias aqui, incluídas, né? Os motivos de oração, cada um sabe, cada um já me pediu antes, né? Os motivos de oração, então não vou mencionar aqui, só vou mencionar os nomes das pessoas pelas quais vou orar. Então temos aqui da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, temos aqui os irmãos Jerônimo e Lia, o presbítero Joelso e sua esposa Adelaide, o presbítero Elísio e sua esposa Marlene, o presbítero José Luiz, sua esposa Maria Eliane, o evangelista Edson, a irmã Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o sobrinho de nosso irmão Jerônimo, Luciano, os irmãos do Nazireu, João Vicente, Ronaldo, Biratã, e aqui a irmã Valdelice, o irmão William, o irmão Vanderlei, a irmã Laudio, o irmão Júlio, o irmão Valdir, o irmão Dante, o irmão Valdenir, presbítero Francisco e sua esposa Deise,
E agora, nossos outros irmãos. Da IEMA, né, temos aqui a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton e sua família, a família do nosso irmão Paulo César de Stefani, a família do irmão Edson Santos, do irmão presbítero Alexander, a família da nossa irmã Marisa Moraes, a família da nossa irmã Vanessa, a família da nossa irmã Ana Paula, agora já não são mais da IEMA, né? E aqui temos a irmã da IEMA também, a irmã Lidiane, a irmã Aline Lima, os irmãos, a família Mário, né? O casal Márcio e Tatiana também, que são da IEMA, a família Rosete, né? A irmã Lucimar, né? Que nós temos orado constantemente, a família do irmão Josimar, sua esposa Zélia, o missionário, o pastor Marcos Azevedo da APMT, né, junto com a sua esposa Priscila, e seus familiares, Dona Célia, Silas e Eda, o irmão Rui Siqueira, que eu mencionei, a família também do Adalto Lourenço, né? E aqui, claro, a família dos nossos irmãos Vladimir e Viviane, a irmã Viviane está acompanhando aqui, né? E, no caso, os irmãos da Congregação Batista Memorial, que tem também os nomes, meus intercessores e intercessoras, o pastor André, da Congregação Batista Memorial, que temos colaborado, nossos irmãos da Batista Memorial, logicamente, e aqui inclui os pastores da Terceira Presbiteriana, né? O irmão Daniel e Lili, a irmã Margarida Quaresma, meus ex-alunos Miguel Ribeiro e Gisele, o irmão Alexandre e família, né? O senhor Evaldo Luiz Ferreira, e no mais são esses nomes e outros também, não vou mencionar todos. Então estarei orando nesse momento, junte-se comigo nesta oração, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, e vamos confiar em Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, apresentamos diante de Ti, Senhor, cada família. Ó Deus, que Tu venhas a trazer libertação a cada familiar que precisa de libertação, a cada familiar que precisa de conversão, a cada familiar, Senhor, que precisa de uma mudança de vida. Apresentamos também os enfermos diante de Ti, Senhor, que Tu venhas a repreender cada enfermidade, que Tu venhas a restaurar a saúde de cada um, seja a saúde física, seja a saúde, Senhor, dos sentimentos, mas que principalmente essa saúde dos sentimentos possa ser aquela que esteja disposta a perdoar, Senhor. Disposta, Senhor, a confiar em Ti, porque as únicas formas de se vencer tudo isso é se arrependendo de pecados, é perdoando, Senhor, o nosso próximo e também, Senhor, ó Deus, confiando mais em Ti, porque Tu sabes de todas as coisas. Visita nesse momento a cada um, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor. Visita cada um abrindo portas de negócio, portas de trabalho, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, fazer agora o principal, Senhor, nesse momento. Renovar as forças e o vigor espiritual, renovando a fé de cada um. E agora, Senhor, reveste-os da Tua armadura para vencer as astutas ciladas do maligno, como eu tenho feito e detalhado sempre, ó Deus. Tenho feito sempre, não só aqui na live, mas todos os dias junto com a minha esposa Aninha. Temos orado, Senhor, pelo capacete da salvação, pela couraça da justiça, pelo cinturão da verdade, pelo escudo da fé, pela espada do Espírito, pelo calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Tenho orado para que cada um, Senhor, dos Teus servos permaneçam firmes e que possam dar os frutos, Senhor, frutos de arrependimento, viver o fruto do Teu Espírito, viver o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e a fé, Senhor. Porque Tu estás presente aqui e confiamos em Ti, no Teu poder e na Tua graça. Porque, Senhor, fé é firme fundamento das coisas que não se veem e certeza das coisas que se esperam. Por isso confiamos em Ti e sabemos, Senhor, que Tu tens o melhor para nós. Por quê? Porque Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Por isso temos essa certeza de que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Então obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.
Então teremos, semana que vem, continuaremos nossa live, Jeremias capítulo 3. Tenha uma semana abençoada. Receba a bênção. Deus continue abençoando sua vida, tá, irmã Viviane? Deus continue abençoando toda a sua família, Vladimir, Miguel, todos eles. Deus está no controle, Ele está fazendo a obra. Vamos lá, recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos amém. Deus abençoe. Vou encerrar agora. Vou encerrar no Facebook. Encerrar agora no Facebook. Amém. Amém aqui no Instagram. Amém. Passo isso para mim assim. Vou encerrar aqui no Instagram.